Nós estamos já no quarto episódio do Renova Triângulo e trazendo uma figura que eu assim, tô babando pela experiência de vida que ela tem, pela experiência profissional que ela tem e acadêmica que ela tem. Eu tô falando de uma personagem que tem no currículo o título de embaixatriz da Rede Mulher Empreendedora. Hã? Eu fiquei, oi, quem é essa figura maravilhosa? Essa, Lu de Souza. Que prazer em te receber, que alegria para mim estar diante de uma mulher tão jovem e que tem uma proposta para o Brasil, para as mulheres de Uberlândia, para o Brasil, para o mundo, para mim, de trabalho, de empreendedorismo, de valorização da vida. O que é que você tem feito da vida, mulher? Porque seu currículo é muito grande. Me conta. Ai, o prazer é todo meu, Raquel. Estou muito feliz aí pelo convite. E eu falo que eu faço da vida é trabalhar, né? Porque eu amo trabalhar. Quando eu me apresento para as pessoas, eu sempre digo que eu sou mulher, mãe e empreendedora. E o resto é o que a vida vai me trazendo, porque ela dá cada reviravolta, né, na jornada da gente. E eu vou vivendo e aprendendo com essas reviravoltas. E graças a Deus trazendo muitas mulheres comigo, que é o meu grande propósito de vida, né? Que é fazer a diferença na vida dessas mulheres que precisam tanto de apoio, de inspiração, de motivação, de quem pega na mão para a gente poder construir um cenário melhor para as mulheres. Mas antes de você trilhar essa estrada na busca pela mulher, como é que aconteceu que de repente você falou assim, não, gente, eu preciso sair da minha zoninha de conforto aqui e começar a movimentar esse mundo? O que é que te motivou? Foram duas situações, na realidade, que me trouxeram para cá, né? Eu sou filha de pais que são casados até hoje e somos duas irmãs. E na cabeça dos meus pais, sempre para a mulher dar certo, ela tem que casar, ter Aham. filho, ter uma casa e fazer uma faculdade, arrumar um bom emprego, né? A gente não é preparada, ninguém prepara as mulheres para ocupar posições de poder, para falar sobre dinheiro e gerir seu dinheiro, para dar vida a negócios e empreender da melhor forma. E quando eu fui empreender, depois do nascimento da minha filha, porque nasce uma mãe, nasce uma empreendedora, né? O próprio mercado acaba te mandando para lá. E apesar do meu conhecimento acadêmico, da minha experiência que eu já tinha com várias empresas e vários trabalhos, eu errei bastante, porque eu me sentia muito solitária, muito sem informação. Mesmo tendo conhecimento de banco acadêmico, a arena do empreendedorismo para mim foi uma escola totalmente Aham. diferente. É E aquilo totalmente diferente. totalmente diferente. E aquilo me incomodou porque eu pensava, poxa, é um negócio meu, tô errando, gastando dinheiro pra caramba, estudei, né, trabalhei, tenho conhecimento desse negócio aqui, o que que eu tô fazendo de errado? E eu falei, eu vou buscar. Se tem um jeito de fazer um negócio dar certo, mesmo sendo mulher, eu quero aprender esse Ai, que jeito. mágica é essa? Conta. E aí eu comecei a buscar essa jornada, acabei sendo apresentada para Ana Fontes, que é a fundadora da Rede Mulher Empreendedora. E a Ana hoje é referência de empreendedorismo feminino no nosso país, né? Ela é uma das 20 mulheres mais poderosas eleita pela Forbes e deu vida à Rede Mulher Empreendedora. Eu me conectei à rede e foi um desafio muito grande, porque a rede ela é muito presente em capitais, grandes centros. Sei. E Uberlândia para eles era interior, né? Então, É. como é que você vai fazer um movimento de empreendedorismo feminino no interior? Mas eu falei, me dá a oportunidade que eu vou fazer acontecer. E aí tudo mudou. Aí realmente eu fui entender sobre empreendedorismo, sobre a situação da mulher, né, dentro de casa para poder dar vida a um negócio, como ela empreende, o que que falta, o que que funciona, o que que não funciona. E aí não parei mais, né? Tá, Comecei a mas fazer esse a rede trabalho promove cursos, formação. o tempo inteiro. Ah, Mentorias, capacitações, formação, investimento, capital semente para início de negócio. A rede fomenta isso o tempo inteiro no Brasil tá, todo. como é que eu entro na rede? A rede é super simples, é no site da rede, já É, faz o cadastro, entra para os canais que eles têm, tem que ótimo. marketplace, tem vários grupos também fechados, e aí Aham. você não para mais, você já vai se conectando com todo mundo por lá. Pois é, a gente não para mais. E você não parou e vai continuar, porque eu preciso de um conselho seu. Ah. Aliás, não só eu como mulher, mas as mulheres do Brasil precisam de um conselho seu, até por toda essa trajetória aí, e que não, que na verdade deve estar no meio ou até no início. Ô Lu, mulher na política. Eu ouvi esses dias atrás
uma candidata falando que mulher que a política precisa de uma mulher para limpar, para arrumar a casa. Você acha que realmente só a mulher que arruma a casa? Nunca, né? Já vão começar a desconstruir isso desde já, né? Eu tenho falado muito para as mulheres e para os homens também. Tá todo mundo dentro da casa, né? É um lar, então é responsabilidade de todos. A gente tem que começar a trabalhar essa questão do conceito, né? O que é do homem e o que é da mulher. Não, é responsabilidade de todos, é da família, é independente do meu gênero, né? Do que eu escolhi para mim. As nossas posições têm que ser ali bem equilibradas, né? Se eu à noite faço o jantar, no outro dia o meu companheiro pode fazer o jantar, Falar né? nisso, seu marido lava a louça? Então, hoje eu tenho um namorado e ele O namorado lava, lava a louça? faz o jantar, faz tudo que eu faço totalmente de forma E igual ali. sem problema, né? Sem problema, porque isso é Ah, bastante conversado e tem que entender, né? O mais complicado para as mulheres é que elas sabem que isso tem que acontecer, elas têm essa necessidade, mas elas se calam porque elas se colocam na posição de cuidadoras. E aí, nessa posição de cuidadoras, elas acabam se calando, né? E aceitando tudo aquilo. Então, ela não abre, né, para conversar, ela não tem traz muita o mulher ainda marido ali assim. para falar, ó, isso aqui tá me sobrecarregando, isso aqui a gente pode dividir, né? Ela acaba pegando tudo para ela, como se fosse total responsabilidade dela, e vai passando os longos anos, né? Eu Sempre sei que nesse seu pai caminho. pensaria diferente, pensa diferente, totalmente diferente de você. Mas ele não abominaria a sua atitude em ter que contar e exigir contar com uma pessoa para te ajudar. Eu suponho que Não, seu pai não se espantaria com isso. Porque ele vem de uma geração que o homem é só o provedor e a mulher é a dona da casa, né? Isso exatamente, né? acabou, né? Isso acabou, inclusive hoje, né, Até a meu mulher. pai já passou dos 60 anos e É. a minha mãe já tem, né, rede de apoio, quem ajuda, ele também faz. Meu pai também cozinha, divide tarefa, então assim, é uma Ah, pessoa que então tem ele que aderiu também. aderiu totalmente, né? São três mulheres ali né, em volta dele, Coitado. não teria como ele fugir Como muito disso, não, né? não. Teria Como que não? mudar. Minha querida, você também é produtora rural. Sim. O que você faz no campo? Nossa, eu sou apaixonada pelo campo, né? A história da minha família tem muito a É de ver campo. com de terra, né? De campo. E eu gosto muito de pecuária, gado. E comecei desde pequena vendo meu avô, depois o meu pai. E entrei nesse meio também. Gosto, foi uma luta, né? Eu falo que é um meio extremamente importante, é muito bom de trabalhar, mas as mulheres não ocupam, né? Até o meu pai entender que eu, né, queria entrar e poderia fazer e tinha competência para isso, foi um parto, uma luta constante, né? Mesmo? Muito grande, Tá, muito e hoje grande. qual que é a sua função nessa área? O que você Hoje faz? eu sou criadora de gado. Tá. De gado. Meu Ah, pai vai pro leiteiro, o meu é corte, também tem cria, recria, engorda, compra e recompra, tem de eu tudo ia assim acabar nesse falando nesse. movimento. Eu gosto do negócio, né? Fora o negócio que você faz de gado, né? Eu gosto muito Você desse se cenário. sente, você se sente uma pessoa realizada, profissionalmente, que eu digo. Eu me sinto, mas eu O sou fato de ser realizada não quer dizer que encerrada, não. exatamente que eu fechei, né? Não, Fechei, não, não é isso. não. Realizada. Você está se sentindo realizada? Me sinto realizada. Eu acredito muito que a gente tem que ser grata, né, por tudo que Tá. já construiu, porque senão você fica numa busca constante e nunca chega num ponto de satisfação. Então, eu sou satisfeita, realizada com tudo que eu construí até agora, mas eu tenho muito para fazer, né? Então, essa Claro. inquietação, essa vontade, essa sede também me move o tempo inteiro. Eu quero E na realizar política, o muita que coisa. você tem vontade de fazer? Me conta. Então, na política é até bacana comentar um pouco, porque se eu parar para pensar, né, enquanto mulher, né, e mãe, há 5, 6 anos atrás, a política para mim era um terreno que eu nem pisava. Eu não gostava de falar, e não era a minha praia, e eu Uhum. realmente tinha muita dificuldade, né, e eu ia muito na onda dos outros, porque eu não estudava, não me inteirava, então eu achava que isso aqui não é para mim, não gosto e tudo Não mais. gosto de política, então não faz. Eu não Não, não vou conversa conversar, eu não quero sobre saber. política Eu não hoje, quero não. Não saber, quero né? saber. Para mim sempre era Entendi. uma coisa muito chata. Até que esse movimento meu com as mulheres, né, que eu comecei a trabalhar com muitas delas Ah, e fui entendendo que realmente a gente precisava se posicionar, porque tem muita coisa, muita mudança,
muitas coisas para acontecerem, para melhorar, né, a vida das mulheres, os negócios das mulheres, que vai passar por isso. A gente precisa de política pública voltada para as mulheres, a gente precisa de políticas públicas voltadas para os negócios das mulheres, ou seja, a política está em tudo. E aí eu comecei a ter esse olhar diferente para a política. Desde então, né? Eu falo que do momento que você acorda até o horário que você vai dormir, a política influencia em tudo. Economia e política influenciam em tudo, né? Hoje a mulher, se ela não tiver uma creche para deixar a criança, né? Já que ela, vamos supor, separou do marido, perdeu o provedor. Se ela não tiver uma creche, uma escola, né? Toda uma estrutura oferecida aí pelo, né, pelo país, pelo governo, ela não consegue trabalhar, ela não consegue gerar renda, ela não vai conseguir sustentar a família dela, né? Ela não vai ajudar a comunidade. Então a gente precisa, né, estudar, entender, conhecer, se aprofundar, porque esse é um campo nosso também, né? É muito feminino. Até na questão da tramitação de projetos, que a gente percebe que a falta de conhecimento é muito grande. A tramitação de um projeto na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional, é um negócio muito complicadinho. E que se as mulheres não se inteirarem disso para entender as leis do país, para empreender, fica mais complicado ainda, né? Mais complicado ainda foi, eu tenho até um fato curioso, a gente tem um número muito grande de mulheres que são MEIs, né, que é o microempreendedor individual. Então, e tá crescendo bastante, e as mulheres não sabiam que MEI pode se aposentar. Então, por aí você já vê o tanto que a distância... Questão de direito. Direitos e deveres básicos, e já não tem essa informação, não tem esse conhecimento. Então, temos que ampliar essa conversa, a gente tem que falar mais a respeito, tem que trazer as mulheres para esse debate. E quando a gente fala de política e posicionamento, muitas mulheres acham, eu tenho que me candidatar. Não é questão de se candidatar, é questão de se posicionar, escolher, exercer seu voto, exercer, né, os direitos que são delas também. A gente tem que falar disso, né? Você pensa no Brasil e a gente está com uma eleição próxima. Hoje, do total da população brasileira, 54% é de mulheres. E do total dos votos, universo, também, né? Nós somos a maioria da população e somos a maioria dos votos. Então, por que né, é um cenário tão distante quando a gente pensa em mulher? Não, ele tem que ser próximo, ele tem que ser falado, tem que ter conversa coerente, a gente tem que se aprofundar, tem que conhecer e se posicionar assim, né? Fazer melhores escolhas, trazer para o debate, para a conversa diária, porque é importante para as mulheres. Ô Lu, me fala uma coisa aqui. O que é a direita para você? A direita, para mim... Há uma discussão, deixa eu explicar um pouquinho antes. Tá. Há uma discussão muito grande entre direita e esquerda, certo? E as pessoas tentando se posicionar, mas tem algumas pessoas que estão aéreas a isso, sem saber o que é direita, o que é esquerda. Quem é politizado tem uma noção, né? Mas quem não é, quem não se importa muito, mas sabe que é importante votar, qual que é a sua concepção de direita e de esquerda? Porque eu perguntei só uma, mas eu quero saber a sua concepção de direita e de esquerda. Quando a gente para pensar, às vezes você fala direita e esquerda, essa polarização remete a um candidato ou uma candidata, né? Então a pessoa põe na cabeça só aquilo e não estuda um pouco aquela história de onde surgiu, né? Os termos, para que eles existem. Mas a direita, para mim, é essa questão da individualidade, da liberdade econômica, da gente também poder, né, enquanto brasileiras, enquanto brasileiros, fazer parte da gestão, né, do governo, é diferente da política. Da esquerda? É diferente, né? É diferente. Inclusive, o que uma prega, o que uma acredita, é bem diferente. Né? Continua. E a esquerda tem essa questão mesmo do governo, né, abraçar tudo, né? Aqui quem manda é o governo, e aí a gente acaba ficando inutilizado nesse processo. E a construção de uma democracia, ela passa por todos, né? Não é porque eu tenho um governante, uma pessoa para representar, né, o país e todas as suas pessoas, o que o indivíduo pensa não importa, né? Vai resolver tudo para você, exatamente, vai resolver tudo para mim. Acho que o pessoal, tem muita gente que procurava que ele era um marido e um pai do presidente da República, porque eu vejo cada posicionamento interessante. Então, o Estado é uma coisa, e nós, né? Então, a direita significa liberdade. Liberdade, né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, inclusive de atuação, e todo mundo sendo responsável, mas também, né, dando a sua contribuição para a gente melhorar essa roda aí que é de todos nós, né? É uma responsabilidade de todos. Não adianta eu acreditar, as pessoas depositam como se depositasse a sua vida na mão de uma pessoa, né? É um ser humano, ele tem uma função, né? Mas e qual é a minha parte nisso?
A gente tem que pensar, né? Não adianta só olhar para um presidente ou para uma presidenta, né? Presidente da República, e imaginar que vai resolver todos os meus problemas, né? Ô, Lu, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Claro que você vai deixar, né? Qual que é a sua esperança para o Brasil? Porque você é uma produtora rural, você é uma mulher empreendedora, você faz parte de uma rede imensa. Quantas pessoas tem na rede? Na Rede Mulher Empreendedora são mais de 3 milhões de mulheres impactadas no Brasil todo. 3 milhões, mais de 3 milhões. É Estão muita aí. gente, É né? muita mulher. É muita mulher, né? Tem que ser mais, né? Mas já é um bom Tem. começo. Aham. É um bom começo, né? Num terreno desse tão pouco explorado, já é um excelente ponto de partida, né? A gente analisa dessa forma. Lu de Souza, você tem esperança numa mudança, numa concretização da mudança que foi iniciada em 2018? Porque a mudança ela já existiu. Muita, muita Uma esperança. concretização, porque nós estamos desde 2018 que a gente está meio apertado, assim, porque Vai e não volta, deixa vai. fazer nada, né? Não se deixa fazer nada. Você tem esperança? Tenho muita Me dá uma esperança. mensagem legal dessa de esperança, porque você é uma mulher muito, muito para frente, muito, muito otimista. Eu falo que tem um tempinho atrás eu estava ouvindo de manhã um rádio, que você também é desse meio, né? E eu estava escutando um jornalista falando realmente disso, que a gente tem que parar um pouquinho para analisar, né? Tem que abrir a mente. Eu acho que esse é o grande ponto central, né? Que nós temos que fazer agora, abrir a mente. Se você vê hoje uma formação de um auxílio dessa proporção, com tanto dinheiro circulando para ajudar as pessoas, esse dinheiro ele é nosso, né? Ele é do país. Então, onde é que estava esse dinheiro, né? Anteriormente, cadê esse dinheiro? Então a gente tem que olhar para isso e ampliar um Mas é pouco. excelente a sua colocação. Exatamente. Se o dinheiro Esse vem auxílio daqui, emergencial, onde estava esse dinheiro? onde Ele estava esse existia, dinheiro? porque ninguém. Ele não caiu do céu, Não, né? ninguém montou de uma hora para outra um Exatamente. banco. Todas as riquezas do país em produtos É. e serviços, né, elas são feitas e construídas aqui dentro. Então, onde estava? Né? Então, a gente tem que olhar por esse lado. Poxa, então eu tinha um governo, né, que tinha dinheiro, que tinha recurso, e esse dinheiro estava onde? Né? O que a gente vê muito aí em cima de vários pontos, né? Corrupção e, né, escolhas ruins, gestão ruim. A gente tem que pensar bastante nisso. E principalmente, né, olhar para o futuro e pensar que realmente é responsabilidade de todos, né? Que o país é nosso. Então, ter essa esperança é acreditar que dá para a gente fazer mais e melhor, olhar para todos, ter essa liberdade, todos participando e todos construindo. E um dos pontos mais importantes também na minha forma de olhar para a política e de falar desse assunto. É interessante para todos nós. Nós todos queremos um país melhor. Você não quer? Claro, oxe. A gente quer um país melhor, a gente quer, né, um lugar, né, que a gente fale assim, poxa, aqui é meu país, bater no peito com muito orgulho, eu já tenho esse orgulho, mas se orgulhar mais ainda. Então, temos que acreditar e temos que fazer, né, e estudar, entender sobre isso, porque senão fica muito raso. E quando você vê, você está seguindo uma onda, um bonde sem conhecimento nenhum. E o grande poder que nós temos agora, que é o do voto, tem que ser exercido de forma consciente, de forma responsável. Então, conheça, estude, analise, né? Verifique esse candidato e Pesquise, né, Lu? cobre. Se você parar hoje para falar com a população, principalmente as mulheres, quem vai lembrar em quem votou para senador na última eleição? Quem Olha, vai eu acho que, na lembrar para quem verdade, até o votou em pessoal lembra, deputado? porque nós tivemos que votar numa criatura para tirar a outra. Eu acho que isso aí ninguém esqueceu. Mas É a esquece. única coisa. São Eu muito. não sei mais os deputados, nem sei quem eu votei. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Eu tô acompanhando, não adianta só, né, meter o pau na política, mas sem conhecimento de Não. causa. Eu tô acompanhando, realmente aquela pessoa que, né, que eu entreguei meu voto, que eu coloquei ali meu voto de confiança, né? Porque é confiança. Tá fazendo aquilo que prometeu? Eu tô acompanhando isso, eu tô verificando. A gente tem que acompanhar, tem que participar. Sem participação, você só fica na posição de aceitar o que vem ou o que não vem. Né? E tem que ir para essa parte mesmo, ter essa atitude, ação, ir para cima, porque senão realmente a gente né, não muda as coisas. E é o que está acontecendo agora. Deixar quem quer fazer, olhar para isso de uma forma maior, de uma forma macro, não se apegar aos pequenos detalhes, né? Porque isso também atrasa muito no momento da gente formar opinião e entender né, como é que está funcionando tudo isso. E tomar melhores, né, decisões, fazer melhores escolhas e pensar realmente no todo, né?
Principalmente as mulheres, hein? Tem filhos aí, a próxima É geração onde eu é ia entrar responsabilidade agora. de todos, mas é muito nossa também. Muito nossa, principalmente nossa, não é não? Eu ia até repetir, vou ficar um pouco repetitiva com você, para te pedir, sabe, um conselho, uma frase, um estímulo direcionado para a mulher nesse momento crítico do país, nesse momento que nós vamos decidir o destino das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos, o futuro, né? Um futuro, se ele existir. Eu quero que você olhe para cá para dizer para cada uma delas, por favor, o que é que você pensa aí, o que é que você deseja para o nosso país. Eu uso muito uma frase que eu falo até bastante para elas, que é de todas as belezas, coragem. Mulheres se encorajem, né? Nós precisamos dessa coragem, não é para ponto de guerra, nem de luta, né? Nem de polarização, mas é coragem para exercer o nosso direito. É coragem de nos posicionar, é coragem de falar sobre quem eu escolho para governar, para me representar, né, independente da posição atual, mas é se encorajar para dizer que eu participo disso, eu faço parte desse país, essa democracia é minha também, então eu tenho responsabilidade sobre quem está lá e sobre o que está acontecendo. Esse é o primeiro grande ponto. E não tenham medo de ocupar espaços, né? As mulheres ainda se retraem muito, elas ainda, né, não exercem aquele direito, às vezes vai na escolha do marido, alguma coisa assim, mas a gente tem que falar, tem que trazer essa conversa para o nosso dia a dia. E não se esqueçam, tudo que acontece na nossa vida, do momento em que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, passa pela política, passa pela economia. Então, esse não tem que ser um terreno distante da nossa realidade, né? Ele tem que fazer parte da nossa rotina e a gente tem que procurar conhecer muito mais sobre ele. O que, que eu digo para uma mulher fantástica como você? A não ser muitíssimo obrigada por estar conosco, por nos trazer essa esperança e principalmente essa energia que você tem. Parabéns para você, Lu. Muito Ah, obrigado, obrigada. Raquel. Você também. Eu falo, eu uso muito, eu falo, mulheres, vocês são incríveis, né? Não permitam jamais que alguém diga o contrário, porque quando a mulher acredita nela mesma, as coisas começam a mudar e começam a acontecer. Então é muito bom estar aqui com uma mulher, né? Frente aí a um momento tão importante para o Importante. nosso país, para a sociedade como um todo. E para mim é uma honra, né? E quanto mais mulheres vierem, quanto mais mulheres ampliarem essa conversa, esse debate e vier junto para a gente realmente, né, ter posição de voz, de escuta, né, de escolha, melhor vai ser para todo mundo, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Muito obrigada. Muita paz no seu coração. Obrigada, eu que agradeço. Para você também.